Olá, pessoal! Na última aula do nosso módulo 3 do nosso curso de Filosofia Política, nós vamos estudar um economista liberal da escola austríaca, chamado Friedrich Hayek. Friedrich Hayek é um economista muito conceituado, foi ganhador do Prêmio Nobel e é muito reconhecido nesse meio que chega entre nós numa certa moda do liberalismo, que é a Escola Austríaca de Economia. Eu vou mostrar para vocês nessa aula alguns aspectos, algumas nuances importantes do pensamento do Hayek, mas nós vamos centrar a nossa atenção na noção de ordem espontânea. E nós vamos ver que através desse conceito, dessa noção de ordem espontânea, o Hayek, que foi um pensador contemporâneo, ele se liga a uma tradição do liberalismo clássico, que por sua vez se liga a uma tradição da própria trajetória política do Ocidente. Então, para começar, eu gostaria de fazer com vocês uma distinção que o próprio Hayek faz em um verbete sobre liberalismo que ele escreveu para uma determinada enciclopédia, uma distinção entre duas fontes ou duas tendências de liberalismo. Isso é muito importante, a gente já viu um pouco isso quando nós falamos sobre o Edmund Burke, mas eu vou apontar mais uma vez essa nuance, essa distinção entre duas tradições liberais. Eu já cheguei a dizer aqui em outras aulas que se nós atentarmos para os vários aspectos, os vários tipos de iluminismo, nós atentaríamos também para alguns tipos distintos, alguns aspectos de liberalismo. Então, se nós centrarmos a nossa atenção no iluminismo francês, nós iremos para uma determinada tradição que pode ser chamada de liberalismo continental. Se nós focarmos a nossa atenção no iluminismo escocês, na tradição do iluminismo escocês, nós estaríamos então na tradição do liberalismo britânico ou liberalismo clássico. Então, vamos conceituar primeiro, de um modo geral, o liberalismo, retomar algumas características fundamentais do liberalismo que a gente já viu quando nós falávamos no John Locke. Então, o John Locke, sendo o pai do liberalismo clássico, é aquilo que ele trouxe enquanto formulação teórica ali no seu livro, Os Dois Tratados acerca do Governo Civil, são as pressuposições, são os conceitos basilares do liberalismo, que podem ser entendidos como uma tradição política que visa o primado da lei e da ordem sobre o autoritarismo e o arbítrio, a garantia das liberdades individuais, a separação entre os poderes, o respeito às instituições, a igualdade perante a lei e a neutralidade do Estado, no sentido de uma separação entre esfera civil e esfera religiosa. Então, isso são noções gerais, são definições gerais do que seja o liberalismo. Então, essa tradição liberal, ela se desenvolveu ao longo do século XVII, XVIII e XIX. E essas duas correntes liberais das quais nós vamos tratar, elas se misturavam ali, elas se misturaram durante todo esse intervalo histórico, Então, quando nós falamos no liberalismo continental, que é aquele vinculado à tradição do iluminismo francês, e quando nós falamos do liberalismo evolutivo ou britânico ou clássico, que é aquela ligada ao iluminismo escocês, nós vamos ver semelhanças, obviamente, porque são tipos de liberalismo, e vamos ver também diferenças que caracterizam as peculiaridades da tradição a qual se vinculam. Então,
no sentido de serem correntes que visavam a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Eles eram contrários, ambos, as duas tradições, às visões de mundo reacionárias. Mas no que é, então, que eles diferiam? Diferiam no quesito do respeito à tradição, no sentido do respeito às instituições, à experiência humana e até mesmo na compreensão do humano, no sentido de que a antropologia de um e de outro, a noção de liberdade também, que compunha o imaginário de um e outro, eram diferentes, né? Então, o liberalismo continental, ele se vincula, como nós já falamos, ao racionalismo e ao iluminismo francês. Racionalismo exacerbado, racionalismo como uma pretensão quase dogmática da razão. Esse liberalismo continental, ele vai ter como um momento histórico muito importante a Revolução Francesa. Ele esteve na origem dos movimentos libertários dos países continentais em que vigia o absolutismo e destaca-se então dessa tradição o aspecto livre-pensador, uma tendência anticlerical, antirreligiosa e antitradicionalista. Então essas são algumas definições, né, algumas delimitações do arcabouço conceitual do liberalismo continental. Já o liberalismo evolutivo ou britânico, ele se vincula, como nós já falamos, ao iluminismo escocês, ao empirismo britânico, e ele tem como um momento histórico importante a Revolução Americana, né, a independência americana. Vai ter em John Locke o seu primeiro sistematizador, mas como nós já falamos também, quando tratávamos de John Locke, a própria teoria formulada pelo John Locke lança raízes nas formulações clássicas, que tem como base, principalmente, a noção de liberdade diante da lei, de liberdade sob o império da lei, né? Então, por que nós estamos, mais uma vez, falando dessas distinções entre esses dois tipos de liberalismo? Primeiro, porque o Hayek, ele no verbete que escreveu para a enciclopédia, ele trata isso com muita clareza, e depois porque o próprio Hayek, ele faz a leitura que nos interessa bastante. Que leitura é essa que nos interessa bastante? É aquela que remete o próprio liberalismo clássico, ao qual o pensamento dele se vincula à própria tradição clássica da Grécia, de todo o itinerário da história política do Ocidente, que nós já tentamos apontar como sendo o quê? Como sendo o caminho ético, o caminho político da sociedade aberta, né? Então, o Hayek, ele vai dizer que essas formulações do Locke, que foram feitas com um linguajar moderno, né, apropriado para a mentalidade moderna, eles remetem à Grécia do século V e IV a.C., ou seja, remete a tudo aquilo que a gente já viu no módulo 1º do nosso curso. Remete também à concepção de direito natural e limitação dos poderes do Estado, tal como foi desenvolvido pelos estoicos. Remete aos ideais defendidos pelos romanos Cícero, Tito Livio, Marco Aurélio, alguns medievais, como por exemplo o grande São Tomás de Aquino, e as ideias da escola de Salamanca, né, da escolástica tardia, que é tida como precursora intelectual da escola austríaca, que é justamente essa escola liberal a qual o Hayek se vincula. Então, nós estamos começando a perceber que essa distinção entre o liberalismo continental e o liberalismo britânico, ela é muito influenciada pela própria visão filosófica, pela própria estrutura de pensamento desses dois tipos de iluminismo, né? Então, no caso francês, uma tradição racionalista, né? A gente lembra ali do comecinho da modernidade, do pensamento do Descartes,
E na tradição inglesa, o que? Os empiristas, o próprio John Locke era um empirista, né? David Hume. Então, essa gama de pensadores empiristas, né? Empiristas ou naturalistas, digamos assim, eles tinham uma concepção da ordem social que é algo fundamental para essa aula. Eles entendiam a ordem social de uma determinada maneira, que era considerando-a como sendo algo espontâneo, né? Que é a tal da ordem espontânea, que o Hayek vai tratar de um modo muito conceitual e que isso vai perpassar toda a sua obra. Então, a diferença das tendências liberais, como nós já estudamos em aulas anteriores, elas se tornarão nítidas através da obra de Edmund Burke, né? Que é aquele autor que é considerado o pai do conservadorismo moderno. Então, nós já tivemos a oportunidade de perceber que, por ocasião da Revolução Francesa, o Edmund Burke ele se posicionou contra o radicalismo inerente àquela pretensão racionalista própria do iluminismo francês, né? Que chegou ao ponto de cultuar a deusa razão. Então, esse aspecto, ele precisa ser lembrado porque vai ser muito importante para o pensamento do Hayek, como nós veremos mais adiante. Porque o Hayek ele vai ser um crítico de todo o racionalismo moderno. E nós vamos ver isso em várias obras do Hayek, como, por exemplo, A Arrogância Fatal e Os Erros do Socialismo. Então, para nós entendermos a crítica do Hayek ao racionalismo construtivista, né, como ele mesmo chama, para entendermos também a vinculação do Hayek à própria tradição do iluminismo escocês, do empirismo britânico, e para entendermos também a vinculação dele à nossa própria tradição ocidental, essa noção de ordem espontânea, ela aparece como algo fundamental. E o que seria essa ordem espontânea? É dizer que as ações humanas, elas são imprevisíveis, ou que os resultados das ações humanas não são antecipáveis. Nós somos seres livres, e se nós somos livres, as nossas ações, elas são imprevisíveis. Se elas são imprevisíveis, elas não podem ser calculadas como se calcula algo com rigor matemático, né? Então, existe aí a ideia de que as estruturas sociais mais complexas, como, por exemplo, a economia, as instituições políticas, o direito, a própria moralidade, elas não derivam de uma inteligência unificadora, né, de uma grande razão, de algo estritamente racional, mas ela deriva, sim, do conjunto da interatividade dos indivíduos. Então, o que é a ordem espontânea? É a ordem gerada de um modo espontâneo pela interação dos indivíduos no exercício da sua liberdade. E o que o Hayek vai trazer, né, que vai ser muito importante para o pensamento dele, é a ideia de que essa ordem gerada espontaneamente, ela tem uma alta complexidade e ela tem uma exuberância muito maior do que algo que seria possível de ser concebido pela mente de um único indivíduo ou pela mente de um grupo de indivíduos. De modo que nós estamos aqui diante de uma concepção para a qual o planejamento central da sociedade ou a pretensão de reconstituir a sociedade a partir de uma ideia forjada em gabinetes de intelectuais, ela não é algo aceitável. E isso, como nós já vimos, é algo também que faz parte do pensamento do Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo moderno. Então, qual era a crítica do Burke em relação ao radicalismo da França? Era a pretensão absoluta da razão, né? De querer modificar a sociedade, de querer fazer tábula rasa da experiência humana, das instituições. Então,
Isso aí é fundamental para o pensamento do Hayek. As ações humanas não são antecipáveis, seus resultados são imprevisíveis, logo o planejamento central não funciona. Ora, qual é o tipo de regime que se baseia no planejamento central? É o socialismo. O socialismo, ele se define como uma planificação da economia. Isso é algo completamente contraditório com toda a ideia do Hayek, com tudo o que ele pensa acerca da sociedade e da economia. Mas nós já chegamos lá na questão do socialismo. Entender primeiramente que essa ordem espontânea, tal como o Hayek nos apresenta, ela ultrapassa então os planos conscientemente idealizados pelo homem. Então veja que existe aí no Hayek uma teoria do conhecimento, uma ideia de racionalidade que é uma ideia quase cética, ou se não cética, pelo menos pouco pretensiosa ou pouco arrogante, no sentido de crer que nós somos dotados de uma razão e que por meio dessa razão nós somos capazes de um conhecimento absoluto. Não. Então, não é que o Hayek seja um pensador, seja um irracionalista, não se trata disso, mas se trata de pensar um uso prudente da razão. E o que é que o uso prudente da razão me diz? Que existe uma ordem espontânea que é gerada de modo mais excelente do que aquilo que é possível pela própria racionalidade de um indivíduo. Entende? Não é que os indivíduos vão deixar de fazer o uso da sua razão, não. É que cada indivíduo agindo, deliberando, trabalhando, fazendo as suas trocas, isso gera, num contexto geral, algo que traz à tona um dinamismo econômico que é capaz de levar ao progresso social. Então, isso é a ordem de mercado. Então, a ordem de mercado que tem no seu centro, né, no seu cerne, a liberdade do ser humano, a liberdade de buscar os seus fins, a liberdade de fazer as suas trocas, né? Então, essa liberdade é que traz a prosperidade. Então, a ideia de que eu devo configurar a sociedade da maneira que um determinado grupo de intelectuais acha mais correto, isso é o tipo de arrogância que o Hayek vai condenar na sua obra chamada Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo. Então, nós percebemos aqui que o Friedrich Hayek, ele tem uma epistemologia evolucionária. O que é que significa isso? Ele tem uma teoria do conhecimento que entende a razão como algo que fez parte da evolução, que faz parte da evolução. Então, tanto a cultura como a racionalidade humana, elas têm ali um crescimento evolutivo, né? Elas estão evoluindo ali para e passo. Então, essa perspectiva evolutiva, por isso que a gente chama liberalismo evolutivo, ela é muito importante de ser notada, né? Porque a razão, ela não é algo assim que paira de um modo absoluto, não. Ela é algo humano, demasiado humano, né? Para usar uma linguagem aí do Nietzsche. Então, assim, essa ideia de que a razão ela tem os seus limites, né? Então, isso é algo muito importante e que faz parte justamente daquela tradição empírica, daquela tradição do iluminismo escocês, daquela tradição liberal que valoriza a experiência humana, que entende que o ser humano não é movido simplesmente pela racionalidade, mas ele também é movido por hábitos, também é movido por paixões, né? Então, aquela ideia do David Hume mesmo, uma antropologia mais apurada até do que aquela que concebe o homem simplesmente a partir da sua racionalidade. Então, a evolução da civilização, né, para o Hayek, ela vai se dar através da seleção de determinadas condutas que se perpetuaram na forma de instituições e tradições.
Então, as instituições e as tradições, elas se perpetuaram porque elas foram testadas e porque elas foram dando certo. Então, você tem aí a experiência humana que precisa ser levada em consideração. Então, é algo que é muito importante para o próprio florescimento, digamos assim, dessa ordem espontânea. A ideia de lei e de normas abstratas. A própria ideia de direito como algo formal. Então, isso dá segurança ao indivíduo para o exercício da sua liberdade. Então, a ideia de lei, né, que é algo básico do liberalismo, que a gente já viu, liberdade sob o império da lei, ela se apresenta como um pré-requisito para a evolução de uma ordem de cooperação espontânea cada vez mais complexa. Então, a prosperidade, para o Hayek, ela está mais ligada à coordenação espontânea dos esforços individuais do que às políticas governamentais deliberadas. Isso aqui é um ponto muito importante. Porque o que é que acontece? Nós fomos educados ou deseducados com uma mentalidade muito estatista. Então, a gente acha que a prosperidade de uma sociedade depende de quê? Do governo, depende do Estado, depende de políticos e das suas políticas boazinhas, né? Mas o que o Hayek vai mostrar é que essa intervenção do Estado, seja lá sob que justificativa ela se dá, na verdade, ela não é tão interessante quanto a simples coordenação dos esforços individuais através de regras formais. É tipo assim, me dê as regras do jogo e me deixe jogar. Então, o indivíduo, ele é potente, o indivíduo, ele é livre, ele é criador. É tipo aquela coisa muito que está na veia do liberal, né? O Estado não tem que atrapalhar. Se o Estado não atrapalhar, ele já faz muita coisa, né? Então, essa ideia de que o que é que a gente precisa para a prosperidade da nossa sociedade? A gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de determinadas normas, né? A gente precisa de um Estado que simplesmente defenda as nossas vidas, a nossa liberdade e a nossa propriedade. E o resto, ele não se meta, né? Seria basicamente isso. Então, esse arcabouço institucional, né, jurídico, que são as normas, as balizas necessárias para a ordem espontânea, porque veja que interessante, isso é produto da ordem espontânea e, ao mesmo tempo, é necessário para que a ordem espontânea floresça cada vez mais. O tal do Estado de Direito, né, ele é importante e ele é necessário. Agora, a própria progressão, digamos assim, da sociedade, no seu sentido da civilização mesmo, acabou sendo questionado, né, pelos pensadores racionalistas franceses. O que foi que eles questionaram? Eles questionaram o próprio valor das instituições centrais da ordem espontânea, pretendendo então tomar para si a rédea e o controle do desenvolvimento futuro. Então, veja aí qual é o problema. É a pretensão do racionalismo exacerbado de tomar para si, né, as rédeas do desenvolvimento da sociedade. Você olha aquela configuração dada de uma determinada maneira, você julga que não está muito bem e você acha que através de planejamento, através de intervenção, através de planificação, através de deliberação de um grupo seleto e intervenção, eu posso moldar essa sociedade. Então, isso aí não é algo que seja profícuo, né? Não é algo que vai interessar dentro desse arcabouço de pensamento do Hayek. Então, todo esse tipo de pensamento, né, ele vai chamar de racionalismo construtivista. Então, o que é o racionalismo construtivista? É esse racionalismo que não tem prudência, que não tem ceticismo, que quer fazer uma reconfiguração da sociedade, que quer intervir, que quer direcionar, né? Então, antes da gente entrar naquilo que seria a crítica do Hayek ao próprio socialismo, né, de uma maneira mais direta, é importante a gente notar a crítica que o Hayek faz a uma deturpação do conceito de liberdade.
Porque essa deturpação do conceito de liberdade, ela está muito ligada a essas duas fontes, essas duas tendências liberais distintas que eu apontava no começo da aula. Então vamos lá. Para a tradição clássica britânica, a liberdade ela é concebida como proteção legal contra qualquer tentativa de coação arbitrária. A gente pode dizer que a definição liberal de liberdade é uma definição minimalista, né? Então, o que é liberdade? É a ausência de coerção. E isso é a mesma definição que existia lá para os gregos. Quem era o homem livre? Era o que não era escravo. Então, essa noção de liberdade é a noção clássica de liberdade, com a qual o liberalismo clássico trabalha. Aí, o que acontece? A tradição liberal continental, né, francesa, que faz parte dessa mentalidade que o Hayek quer combater, ela vai começar a entender a liberdade como uma demanda de autodeterminação de cada grupo em relação a uma determinada forma de governo. Ela vai estar vinculada também a um forte racionalismo. E ela, como deixa de ser a simples ausência de coerção, e ela é quase uma exigência de possibilidade de ser, o que é que vai acontecer? Inevitavelmente há uma exigência de um Estado que delegue direitos. É como se, para o exercício da minha liberdade, eu precisasse que o Estado me concedesse determinadas coisas, né? Então, a ideia de liberdade tal como ela se apresenta, né, como uma espécie de autodeterminação de um grupo, ela está vinculada, então, ao Estado paternalista, porque é o Estado que precisa me ceder uma melhor condição de vida, uma melhor estrutura, Então, entende? Então, não é mais a questão de você barrar o arbítrio, de você evitar uma injustiça, ou simplesmente de você evitar a coerção arbitrária. É uma outra coisa que se exige. E essa exigência, ela vai em direção ao Estado. Então, você pede mais ao Estado. E o que o Hayek vai mostrar é que nisso, de pedir mais ao Estado, mesmo que você peça algo que supostamente é um seu direito, é você dar mais poder ao Estado, né? Então é uma faca de dois gumes aí. De modo que o Hayek ele vai ver justamente em Rousseau, que é um autor que a gente já trabalhou aqui, ele vai ver em Rousseau a origem principal, cito Hayek, né? Abre aspas, a origem principal da arrogância fatal do moderno racionalismo intelectual, que promete nos conduzir de volta ao paraíso. Com essa permissão intelectual de se desfazer das restrições culturais, o pensador francês engendra um conceito de liberdade que se tornou o maior obstáculo à sua consecução. Então, a noção de liberdade, por exemplo, que o Rousseau constrói, né, conceitualmente, ela não só é diferente, né, segundo Hayek, daquela do liberalismo clássico, como ela lhe torna-se um obstáculo, ela se torna um obstáculo à realização da própria liberdade. Porque o que é que acontece? Vamos lá, só para a gente entender esse momento aí da crítica ao Rousseau. O Rousseau ele vai entender a civilização, as contrições inerentes à civilização, né, o cerceamento da liberdade, a cultura, vai entender como algo que tira a liberdade do ser humano. Então vamos só entender essa crítica que o Hayek faz ao Rousseau, né? O que ele está querendo dizer é que o Rousseau ele vai ver como negativo aquilo que para o Hayek é extremamente positivo, que é o próprio desenvolvimento civilizacional, no sentido das leis, no sentido da cultura, né? Então, quando o Rousseau faz um apelo àquele bom selvagem, né, que seria o homem bom, que seria o homem verdadeiramente livre, é como se ele lançasse um olhar para trás, e nesse lançar um olhar para trás, ele tem uma nostalgia de um paraíso que seria alcançado, né? Caso nós não tivéssemos, por exemplo, a questão da propriedade privada. Então, você vê como há uma relação, né, das ideias russonianas com
uma mentalidade revolucionária, né, de viés mais socialista. Então, o Hayek, sendo um liberal, ele já percebe isso e é esse o cerne da crítica que ele faz, né? Então, como a gente já falou para vocês que há uma relação entre a crítica que o Hayek faz ao racionalismo moderno e a crítica que o Hayek faz ao socialismo, né? Então vamos entender um pouco melhor essa crítica do Hayek à modernidade como um todo, né? A modernidade no sentido do racionalismo exacerbado, que ele chama de racionalismo construtivista. Ele vai chamar, naquela obra A Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo, o racionalismo, o empirismo, o positivismo e o utilitarismo de uma série de ladainha de erros. Esse empirismo não é simplesmente aquele empirismo ao qual eu me referia da tradição britânica, mas é o empirismo no sentido de uma limitação do conhecimento à experiência. Então, o racionalismo seria o quê? A negação de convicções fundadas em outra coisa que não um raciocínio dedutivo ou indutivo. O empirismo, nesse sentido, a limitação do conhecimento a um processo experimental. O positivismo, que ele também critica, a ideia de que todo conhecimento verdadeiro tem que ser científico. E o utilitarismo, a ideia de que prazer e dor são os critérios que determinam a justeza da ação do indivíduo. Então, todas essas tendências filosóficas, todas essas tendências racionalistas, elas pecam justamente por não darem conta da existência de limites do nosso conhecimento ou da nossa razão. De modo que a gente percebe aí nitidamente uma espécie de ceticismo mitigado, de uma prudência da razão. Já que existe uma ordem espontânea que é muito mais profícua, que é muito mais exuberante, que é muito mais próspera do que a própria ordem que poderia ser criada pela racionalidade de um determinado grupo de indivíduos, né? Então é claro que a gente precisa ter uma certa humildade, ter uma certa prudência. E o que é a prudência do ponto de vista político, né? É uma característica do próprio conservadorismo. Veja como, apesar de o Hayek ser um liberal e de ter escrito até um texto "Por que não sou um conservador?", ele tem aspectos de conservadorismo daquela tradição liberal conservadora do Edmund Burke, que eu já tratei aqui com vocês. Então, a ideia do Hayek é a de que o pensamento socialista ele sustenta-se em um racionalismo construtivista e decorre de uma interpretação mecanicista da ordem espontânea de cooperação humana. O que é uma interpretação mecanicista? É uma interpretação que não dá margem para a liberdade, que não dá margem para o indeterminado, que não dá margem para o risco, que não dá margem para a criação, que entende causa e efeito como algo mecânico que eu posso calcular, como se tudo coubesse numa fórmula, e não é assim, né? Então, a arrogância socialista, ainda segundo o Hayek, eu abro aspas aqui, tem por objetivo nada menos que empreender um projeto novo e abrangente da nossa moral, da lei e da linguagem tradicionais. Então, olha como a gente está ligando agora os pontinhos, né? Por que a crítica ao racionalismo construtivista se liga com a crítica ao socialismo? Porque o socialismo é imbuído dessa mentalidade dogmática racionalista que pretende mudar a moral, a lei e a linguagem, que na verdade são aspectos espontâneos da sociedade, né? Então, para o Hayek, existe um sistema moral altamente evoluído, bastante sofisticado em nossa ordem espontânea, ao lado da primitiva teoria da racionalidade, veja aí, ó, primitiva teoria da racionalidade e da ciência, defendida pelo construtivismo, cientificismo, positivismo, hedonismo e socialismo. Então você veja que para entender o pensamento do Hayek é fundamental tanto essa tradição do iluminismo escocês, como principalmente essa noção que daí brota, que é a noção de ordem espontânea. Então existe uma organização, né, uma auto-organização das coisas, independente da deliberação de determinados sujeitos, de determinados grupos sociais, de determinados grupos de poder, né? Então,
para nós começarmos a nos aproximar da conclusão, né, é importante também notar a crítica que o Hayek vai fazer à noção de justiça social, que faz parte dessa crítica à arrogância, né, do socialismo. Porque o Hayek vai dizer que o adjetivo social, ele deturpa qualquer palavra a qual ele se acrescenta. O adjetivo social, ele vai da descrição à prescrição, confundindo então os seus sentidos concreto e normativo. De modo assim, rápido, nós poderíamos dizer que para o liberal interessa a justiça, para o socialista interessa a justiça social. Mas essa tal de justiça social, no que ela tenta ser efetivada, ela explode a própria ordem espontânea, que é o que torna possível o progresso da sociedade, de modo que para o Hayek ela seria uma justiça antissocial, porque ela destrói a sociedade, né? Então, esse aspecto social é uma espécie de palavra de ordem para a moral racionalista. A moral racionalista não é aquela moral espontânea, é a moral da cabeça dos intelectuais, é a moral da cabeça dos iluminados, é a moral da cabeça daqueles que querem fazer a justiça social, né? Desde aquele tempo da Revolução Francesa, nem que seja a base da guilhotina, né? Então, uma espécie de palavra de ordem para a moral racionalista, visando substituir a moral tradicional, que agora cada vez mais suplanta a palavra bom como designação do que é moralmente certo. Então você vai se distanciando daquela noção de bom, da própria tradição, daquilo que a gente sabe que é bom, para uma nova construção a partir daquilo que seria, digamos assim, embelezado pelo adjetivo social, né? Então, justiça social, tudo que tem social passa a ser bom assim como num passe de mágica. São essas mudanças subreptícias da mentalidade que é um processo de transformação, né, da mentalidade socialista. Então, essa dita justiça social, no sentido de uma exigência da justiça distributiva, que reduziria ou acabaria com as diferenças de renda, ela é, no entendimento do Hayek, incompatível com a ordem de mercado competitiva. Só que é a ordem de mercado competitiva que assegura a própria manutenção da sociedade. De modo que, para o Hayek, a exigência de que cada indivíduo receba aquilo que moralmente merece divide a humanidade. Em quê? Entre dois grupos hostis um ao outro, baseado em promessas que não têm conteúdo realizável. Porque por mais que nos pareça injusta, né, essa ordem espontânea da qual o Hayek fala, ela não tem sentido moral, ela simplesmente é espontânea. E quando eu tento, de certa forma, trazer digamos assim, efetivar essa justiça social, eu prejudico aquilo que é fundamental para a prosperidade, que é a própria liberdade, é a própria criatividade, é a própria exuberância provocada pela espontaneidade das interações humanas. E eu perco isso devido à pretensão arrogante, né, da mentalidade socialista, da mentalidade revolucionária. Então, para os que se aliam à ética anticapitalista, esses que se aliam a uma ética anticapitalista representam uma grande ameaça à civilização. Por quê? Porque condenam as instituições geradoras de riqueza, às quais elas próprias devem a sua existência. Então, vamos recapitular. A ordem espontânea é a ordem gerada pela interação dos indivíduos no exercício da sua liberdade. Essa ordem ela é mais rica, mais exuberante, mais profícua e mais próspera do que aquilo que se poderia alcançar por mais boa vontade que um determinado grupo tivesse. Então, a ideia mesmo de planificar, mesmo que seja para melhorar, ela está fadada ao fracasso no pensamento do Hayek. E aí eu abro um parênteses aqui para fazer uma digressão, para dizer para vocês que isso não é a totalidade do pensamento liberal.
Por exemplo, existe um pensador que a gente vai ver no outro módulo, que é o John Rawls, que ele vai pensar a questão da justiça distributiva, né? E ele é um liberal também. Então, para vocês verem que nós estamos diante de uma tradição riquíssima, cheia de nuances, cheia de debates internos, né? Mas voltando aí, também é muito caro ao Hayek a noção de dispersão do conhecimento, né? Então, o conhecimento ele está disperso na sociedade. Por que ele está disperso na sociedade? É que é preciso que os indivíduos sejam livres e tenham autonomia para agir. Porque só eles conhecem, só eles têm um conhecimento prático que é necessário naquele momento, naquela hora, para gerar o dinamismo social. Então, a ideia de planificação, ela se mostra cada vez mais improdutiva, né? Digamos assim. Então, as decisões voluntárias tomadas no mercado, em lugares e circunstâncias individuais e específicas, são mais eficientes do que decisões tomadas por um órgão planejador central. Para o Hayek, então, o problema econômico ele não é simplesmente o de distribuir recursos, de alocar recursos que já estariam dados, mas é um problema da utilização de um conhecimento que não está disponível a ninguém em sua totalidade. Então, qual é o problema econômico para o Hayek? É o problema do melhor meio de utilizar o conhecimento disperso. E para o Hayek, o meio mais eficaz para isso é a própria concorrência, é o próprio dinamismo do mercado nas suas implicações. Então, nós vamos aqui terminar a nossa aula falando sobre uma das obras mais importantes do Hayek, né, mais conhecidas, né, que é O Caminho da Servidão. A ascensão do nazismo e do fascismo não foi uma reação contra as tendências socialistas do período precedente, mas o resultado natural dessas mesmas tendências. Porque o que é uma tendência socialista? É a tendência de intervenção do Estado, é a tendência de planificação e, consequentemente, de aniquilação das liberdades individuais. Porque para eu planejar, eu preciso ter controle. Para eu ter controle, eu preciso anular as liberdades. Então, o caminho da planificação, ele é inevitavelmente o caminho da servidão, né? Daí o título da obra do Hayek. Então, qual é, digamos assim, esse caminho da servidão? Vamos detalhar ele, né? Vamos entender esse caminho da servidão? Pensa naquela crítica que o Hayek fez da noção de justiça distributiva, né? Então, você quer fazer uma redistribuição extensiva da renda. Aí você pede um Estado previdenciário. Com esse Estado intervindo mais, aumenta o grau de controle estatal. Com o aumento do controle estatal, existe uma destruição das bases da economia de mercado. Com a destruição das bases da economia de mercado, você tem uma asfixia do poder criador da civilização. E aí você começa a alterar os próprios ideais políticos. As pessoas perdem, inclusive, a noção do que foi que permitiu a elas estar vivendo em uma civilização livre. E aí você está diante de uma mentalidade coletivista. E essa mentalidade coletivista, ela abre aí todo o espaço para a própria servidão de um Estado totalitário. Então, o Estado totalitário, ele não aparece da noite para o dia, né? Então, acho que essa é a nuance mais importante dessa obra do Hayek. O que ele quer nos dizer é que o risco de totalitarismo é inerente à política de planejamento econômico. Essa seria, digamos assim, a chave desse livro, né? O recado principal que o Hayek dá nesse livro, O Caminho da Servidão. O risco de totalitarismo é inerente à política de planejamento econômico. E aí, qual é o outro recado que ele nos dá, né? Qual é o outro alerta? O nacionalsocialismo, ele foi derrotado, mas as forças que o criaram continuam entre nós. Que forças são essas que criaram o nazismo, que criaram o fascismo, que criaram o comunismo? Que criaram todos os regimes totalitários. São as forças contrárias ao individualismo. Individualismo esse não simplesmente no sentido egoísta, individualismo como o eixo pelo qual se construiu a civilização ocidental. Então,
o caminho da servidão, para o Hayek, é o abandono progressivo das ideias básicas sobre as quais se ergueu a civilização ocidental. Então, olha como isso é interessante, até para a gente fazer um link com tudo que a gente vem estudando agora. Por que eu comecei todo esse curso falando sobre a paideia, falando sobre a formação do homem grego, falando sobre as ideias de liberdade de lei lá na Grécia Antiga? Por que eu comecei dali? Porque ali é a base da nossa civilização. Ali existia uma tendência humanista, né? Existia um individualismo que não era simplesmente algo egoísta, mas era um individualismo no sentido da exuberância do exercício da liberdade de indivíduos plenos e potentes que buscavam o ideal de humanidade, né? Então você tinha ali uma perspectiva humanista. E esse individualismo, ele não estava distante de uma responsabilidade, de uma inerência com a comunidade, como nós estudamos. Então, o caminho da servidão, ele é justamente o abandono da nossa tradição, o abandono desse percurso que eu tento mostrar para vocês como sendo o percurso da nossa sociedade aberta, o percurso de abertura da moralidade, de abertura da sociedade. Então, o caminho da servidão é o recrudescimento, do fechamento da sociedade, da aniquilação das liberdades, né? Do fechamento de grupos entre si, né, o retorno a um tribalismo. Então, o que eu tenho me esforçado para mostrar aqui para vocês, em cada aula, no decorrer de todo esse curso, é que existe um progresso efetivo, um progresso real, no sentido, né, de dinamismo social, de dinamismo espiritual, de abertura da sociedade, de linha humanista. E isso muitas vezes se perde, por quê? Porque nós abrimos mão da nossa tradição, porque nós abrimos mão de tudo aquilo que a gente já conquistou, né? Então, a conclusão do Hayek, e por conseguinte, a conclusão dessa nossa aula, é de que se trata de escolher entre duas ordens. Primeiro, uma ordem estabelecida pela disciplina impessoal do mercado ou uma ordem comandada pelo arbítrio de alguns indivíduos, né? Uma ordem que possibilitou e possibilita o progresso da civilização, né, segundo Hayek, ou uma ordem comandada pelo arbítrio de alguns indivíduos que pavimenta o caminho da servidão e que conduz à miséria. Então, ou ordem espontânea ou a miséria do socialismo.